Então, gente, retomando, tá? Nós vimos, então, como vocês vão fazer a citação de livro de um autor, de mais de um autor. Agora, nós vamos para... Peraí. Citação de site. Hoje é muito comum a gente fazer isso. E já tem a norma, né? Então, como é que a gente vai fazer? Eu tenho aqui uma citação já arrumadinha, não está com a indicação não, já está prontinho. Então, sobrenome maiúsculo, as iniciais da criatura, do autor, né? O título não vai em negrito, só a primeira inicial maiúscula. Aí vem a página da internet, o site de onde vocês tiraram isso. Esse site está em negrito, tá? Vírgula, a cidade, o mês, ponto, ano, a seção, se for o caso, né? Se tiver uma seção, se não for na página direto, aí ponto, e vocês colocam disponível em, 2 pontos e colocam o endereço. Uma coisa muito importante é depois do endereço, vocês colocarem acesso em, 2 pontos e colocam a data. Isso é fundamental porque às vezes um texto sai da página. Então, se você recupera com a data, é possível a pessoa localizar. Tá? E também, se você não coloca a data de acesso e o texto saiu, a pessoa vai dizer, ué, isso daqui foi inventado. Então, você tem que dar essa referência da data também. Tá? Artigos de revistas, artigos de periódicos científicos. Como é que vocês vão fazer? Aqui eu estou dando exemplo para vocês de um artigo com 2 autores. Mesmo sistema, sobrenome maiúsculo, vírgula, o nome com a primeira inicial maiúscula, como são 2 aqui, ponto e vírgula, e aí vem de novo, sobrenome com iniciais maiúscula, vírgula, o nome da pessoa só com a inicial maiúscula, não são todas maiúsculas, mas não. Ponto. Aí vem o nome do artigo, só com a primeira inicial maiúscula. O nome do artigo. Quando vem, tá? Aqui, o nome da revista tem todas as iniciais maiúsculas e está em negrito. Aí vocês colocam o local, o volume, tá? O número, às vezes os periódicos científicos têm número, as páginas, não é a página só da citação, a referência total, ela precisa ser com todas as páginas do artigo. Então, vocês vão colocar, por exemplo, aqui é de 1 a 9, né? 1-9. Essa é a forma, tá? Vírgula, aí vocês colocam a época do ano e o ano, ok? Beleza? Então, agora, vejamos. Quando vocês forem citar TCC, teses de doutorado ou dissertações de mestrado. Então, aqui eu vou dar o exemplo do TCC. Tá? Mesmo sistema com o nome do autor, sobrenome final com todas as letras maiúsculas, o nome da criatura só com as iniciais maiúsculas, ponto. O nome do TCC, ou da tese, ou da dissertação, o título, em negrito, só com a primeira inicial maiúscula. 2 pontos, o subtítulo minúsculo e sem negrito. Tá? Aí vem ponto, o ano da defesa, ponto, especificando o que é. Aqui no caso é um TCC, então trabalho de conclusão de curso, entre parênteses, o curso que é, né? Licenciatura em letras, bacharelado em direito, bacharelado em engenharia industrial, como está aqui. Travessão, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, vírgula, Curitiba, vírgula, o ano. Ou seja, qual a universidade, vírgula, qual a cidade, vírgula, qual o ano. Beleza?
Se for um artigo de jornal, que também é comum da gente utilizar, né? Você vai, mesmo sistema com o nome do autor. Último sobrenome, com todas as maiúsculas, vírgula, o nome da criatura só com as iniciais maiúsculas, ponto. Aí vem o título do artigo do jornal. Parcela do Tesouro, pereré, pereré. Ponto, aí vem o jornal. O jornal é que fica em negrito. Vírgula, a cidade em que o jornal é publicado, o ano de publicação do jornal, o número daquela publicação, todo jornal é numerado, né? A data, a seção e a página. Então, aqui, caderno B, página 1. Tá? Belezinha? Aí a gente vem para o último tipo, que eu achei legal de colocar para vocês, de referência bibliográfica, que é textos de pessoa jurídica. Então, textos de pessoas jurídicas, vocês vão trabalhar muito com isso, né? ONG, enfim, um monte de empresas, vocês vão mexer muito com isso. Então, como é que a gente faz? Vamos pegar o exemplo da própria BNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ou seja, é a associação, é a pessoa jurídica, tá? Que é o autor. Tudo em maiúscula. Ponto. O nome do texto, o título. A BNT-NBR 14.724 em negrito. 2 pontos para ver se tem subtítulo. Informação e documentação, 2 pontos, trabalhos acadêmicos, 2 pontos, apresentação. Esse é o subtítulo. Todo minúsculo, sem negrito, ok? Aí vem a cidade em que foi publicado, a editora, que no caso da BNT é a própria BNT, e o ano. Não é difícil, gente, tem umas complexidades, mas não é uma coisa tão difícil assim para vocês levarem. É treino. Vocês vão treinar essas referências e vocês vão conseguir automatizar. Por exemplo, eu garanto que agora vocês já memorizaram que o último sobrenome do autor é sempre com letras maiúsculas. Vírgula, nome do autor, só as iniciais maiúsculas, ponto. O título, sempre o título vem em negrito. Se tiver subtítulo, é depois de 2 pontos, sem negrito, normalzinho, sem maiúscula, todo bonitinho. Lugar de publicação, editora, ano. Isso é o basicão. Vocês vão ver que em todos estão assim. O mais diferente é o de site, que eu voltei agora. Por quê? Porque o de site, ele tem um lugar e tal, mas o mais importante é vocês colocarem aqui o endereço de disponibilidade e o acesso. Esse é o mais diferente de todos, tá? Mas vocês vão poder observar que há uma base para essas referências bibliográficas, tá bom? E não se esqueçam, no fichamento, essa referência tem que vir lá em cima, porque isso vai facilitar a vida de vocês depois, tá? Então, agora eu estou fechando essa parte para nós entrarmos no outro momento.